Olá pessoal, boa noite para vocês que estão acompanhando aqui o canal, aqui do Kleber SFC. Vamos falar do Santos Futebol Clube, que hoje encerrou preparação hoje à tarde no CT Rei Pelé. E claro, o time já está definido, provável Santos definido. Tiquinho Soares, que era dúvida para a partida de amanhã contra o Cruzeiro, pode jogar amanhã. É isso mesmo, Tiquinho Soares, que era dúvida, joga amanhã contra o Cruzeiro. Treina e está à disposição para o jogo de amanhã contra o Cruzeiro. Hoje à tarde ele trabalhou junto com o restante do elenco, né? Ele trabalhou com Bola, que pode ser titular amanhã no jogo contra o Cruzeiro na Vila Belmiro, amanhã à tarde, a partir das 4 horas, 16 horas no horário de Brasília. O Tiquinho Soares treinou normalmente, né, neste sábado, e vai reforçar o Santos no confronto de amanhã contra o Cruzeiro pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. E também ele trabalhou com Bola e se mostrou recuperado das dores na parte posterior do joelho esquerdo. Ele não está sentindo mais nada, pelas informações que vamos trazer aqui. Então o Tiquinho Soares não sentiu nada, treinou normalmente com o restante do elenco. E o camisa 9 pode ser o titular no compromisso final do Peixe no Brasileirão. Em campo, o técnico Juan Pablo Vojvoda, que fez uma atividade tática e também outra de bola parada no último treinamento de hoje à tarde. Aliás, o treino foi na Vila Belmiro e não no CT Rei Pelé. Desculpa aí um erro aí que eu não sabia, porque não deu para acompanhar muito, porque hoje ninguém falou onde seria o treino do Santos, pessoal que cobre o clube, mas depois agora acabei descobrindo aqui que o último treino do Santos foi na Vila Belmiro, tá? Então, o treino de preparação que encerrou hoje, né, na véspera da partida entre Santos e Cruzeiro. Neymar, que segue no sacrifício em virtude da lesão no menisco do joelho esquerdo, treinou normalmente para o jogo de amanhã, que pode marcar um novo adeus ao clube. Novo adeus? Será? É a pergunta que fica, né? O contrato do camisa 10 do Santos termina no dia 31 de dezembro agora, né? 31 de dezembro, no fim deste ano, e ainda não foi renovado. É claro que ainda surgiu umas informações dos bastidores que parecem que é o presidente, a diretoria, também o Neymar pai, o Neymar Júnior e o staff do atleta estão conversando para uma possível renovação de Neymar com o Santos Futebol Clube para o ano que vem, em 2026. Bem, o provável Santos amanhã com Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Adonis Frias, Zé Ivaldo e Souza, William Arão formando meio campo, João Schmidt e Neymar, Barreal, Tiquinho Soares, ou Tassiano, mas vai ser o Tiquinho Soares, e Guilherme. Barreal, Tiquinho Soares e Guilherme no ataque do time do Santos. Santos que entra num esquema ofensivo do 4-3-3. Pela minha visão, é 4-3-3. Neymar joga mais recuado como meia. Então, Neymar que acabou fazendo 3 gols na vitória contra o Juventude por 3-0. Tem muitos que pensam assim, o Santos pode ser rebaixado? Assim, o risco existe, mas só que é menor. O Santos, o que o Santos tem que fazer? Amanhã jogar bola, vencer o jogo. Verdade é essa. O Santos tem que fazer sua parte. Esquece os adversários que brigam para não cair, esquece o Fortaleza, esquece o Vitória, esquece o Internacional que pode cair, esquece outros adversários, com todo respeito aos outros adversários. O Santos tem que pensar nele amanhã, fazer sua parte, sua lição de casa. Porque amanhã, se o Santos vencer o Cruzeiro, se vencer, há grandes possibilidades do time ir para a Sul-Americana. É isso mesmo. O Santos pode ir para a Sul-Americana, pode terminar entre 11º colocado, dependendo uma combinação de resultados. Porque amanhã jogam Atlético Mineiro e Vasco. Se um dos dois vencer, o Santos passa o Atlético Mineiro ou Vasco. Se o Corinthians perder para o já rebaixado Juventude, sendo que eu não acredito que o Corinthians perca, acho que deve vencer ou empata contra o Juventude. Então eu acredito não acredito que o Corinthians perca para o Juventude, na minha opinião, mas futebol, tudo pode acontecer, né? Mas pela lógica, eu acho que para mim o Corinthians não perde para o Juventude.
Bom, vamos ver, o Santos amanhã, independentemente do que for acontecer nos outros jogos, o Santos tem que fazer a sua parte. Vencer amanhã o Cruzeiro. Impor seu jogo, partir para cima do Cruzeiro, tentar construir a vitória já na etapa inicial, para que depois no segundo tempo o time fique mais tranquilo. Mas é claro, isso não quer dizer que ir bem no primeiro tempo e relaxar no segundo tempo. O time tem que continuar com a mesma intensidade, mesma postura, porque sabemos que o Cruzeiro não pode brincar com a equipe do Cruzeiro. Apesar que o Cruzeiro jogará com o time reserva, pelas informações que temos, o Cruzeiro não vai utilizar a maior parte, não vai com força máxima amanhã na Vila Belmiro, por causa do jogo de quarta-feira, jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil. O Cruzeiro que enfrenta o Corinthians. O primeiro jogo será no Mineirão, em Belo Horizonte, e o segundo jogo será na Neoquímica Arena, em São Paulo, na capital, contra o Corinthians, jogando lá na volta, né? Então, primeiro jogo no Mineirão, Cruzeiro e Corinthians, Corinthians e Cruzeiro na volta no estádio, né, na Neoquímica Arena. E tem outro jogo também, a outra semifinal, entre Vasco e Fluminense. Vasco e Fluminense fazem a outra semifinal da Copa do Brasil também, claro, ida e volta. Provavelmente, acredito que um jogo vai ser no São Januário, o outro vai ser no Maracanã, acredito eu. Então, como manda o regulamento da Copa do Brasil. Bom, então, Santos com Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Adonis Frias, Zé Ivaldo e Souza formando a defesa, William Arão, João Schmidt, Neymar, Barreal, Tiquinho Soares e Guilherme. Esse é o provável Santos de amanhã contra o Cruzeiro. Bom, o Tiquinho é o favorito porque, claro, ele vai ser o titular porque ele vai assumir a vaga de Lautaro Dias, que não pode jogar porque o Santos ele está vetado por questões contratuais, porque o Lautaro Dias está emprestado ao Cruzeiro, e se o Santos quiser contar com o Lautaro Dias, quase fala o Tiquinho Soares, né? Se quiser contar com o Lautaro Dias, tem que pagar a multa ao Cruzeiro, que ainda detém os direitos, detém o passe do atleta ainda, ele está emprestado junto ao Santos, junto ao Cruzeiro. Agora o Zé Ivaldo é diferente, o Santos já comprou o Zé Ivaldo, então o Zé Ivaldo pode jogar normalmente, ele pode enfrentar o Cruzeiro normalmente. Agora o Lautaro Dias não, porque ele está emprestado. Então, e o argentino, se o Santos quiser contar com o argentino, tem que pagar uma multa de R$ 1 milhão para liberar o jogador, para que possa enfrentar o ex-clube dele, porque pela cláusula contratual, quando, por exemplo, o jogador que está emprestado não pode enfrentar o ex-time, como manda a cláusula contratual quando se trata de empréstimo, tá bom? Então, o Lautaro Dias, por causa dessas questões burocráticas, né, por questões contratuais, ele que ainda é o jogador do Cruzeiro, ainda do passe do atleta é do Cruzeiro, então o Santos não vai pagar R$ 1 milhão, então o Santos ficará sem o Lautaro Dias. Agora o Zé Ivaldo, que já foi do Cruzeiro, o Santos comprou o Zé Ivaldo, porque o zagueiro cumpriu todos os 60% dos jogos que ele jogaria, disputou com a camisa do Santos. Então o Santos foi obrigado a comprar o Zé Ivaldo. O Santos comprou o Zé Ivaldo, o zagueiro Zé Ivaldo, então ele pode já jogar normalmente. Então ele será o titular na partida contra o Cruzeiro, o zagueiro Zé Ivaldo ao lado do argentino Adonis Frias. Além de Lautaro Dias, a comissão técnica também não conta com Escobar, que não joga mais esse ano, que está por lesões musculares, então não joga mais esse ano. O lateral esquerdo argentino Escobar, e Zé Rafael suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O Santos tem 44 pontos ganhos, é o 14º colocado do campeonato, e precisa apenas do empate neste domingo para assegurar a permanência na primeira divisão, em virtude da larga vantagem no saldo de gols na disputa contra o Vitória, -8 a -18. Primeiro clube na zona do rebaixamento. Então o Vitória, que amanhã tem que torcer para que o Vitória não vença o São Paulo. Mas eu acho que, para mim, o Santos não pode se preocupar com os adversários. E sim, amanhã tem que se preocupar por si mesmo, vencer amanhã, fazer sua lição de casa, vencer o Cruzeiro. Eu acho que o Santos não pode nem pensar em empate, tem que vencer. Essa é a minha visão. Eu acho que tem torcedor que vai falar: se o Santos empatar com o Cruzeiro, tá bom. Não vai tá bom também não. Para mim,
para fechar com chave de ouro, seria bom o Santos vencer amanhã. Porque vencendo, o time pelo menos salva a sua temporada, que foi, para mim, um fiasco, uma vergonha, porque esse ano o Santos teve mais sorte que juízo, graças, né, à diretoria, à atual gestão, que para mim fizeram um péssimo trabalho, ainda mais começando com um planejamento atrasado, que isso aí deu o que falar. Então acho que para mim o Marcelo Teixeira pisou feio na bola assim, eu acho que pelo que deu para perceber, o Marcelo Teixeira, ele não poderia de forma alguma aceitar tudo que a diretoria fez também. Eu acho que para mim o Santos poderia ter feito campeonatos melhores, deveria ter tido decisões certas e não erradas. Por exemplo, para mim, as únicas decisões erradas que o Santos errou foi, na minha opinião, vender o zagueiro Jair. Na minha opinião, não era para o Santos ter vendido. E também o atacante Tiquinho Soares. Na minha opinião, o Santos não deveria ter comprado ele. Deveria ter deixado, porque o Marcelo Teixeira acreditou que o Tiquinho Soares fazia gols a rodo no Botafogo. Só que o Tiquinho Soares não estava fazendo mais gols. Não estava fazendo mais gols na temporada de 2024, em que o Botafogo foi campeão da Libertadores e campeão brasileiro. Então, ele caiu nessa, sendo que para mim ele não entende nada de futebol, né? Porque para mim o Marcelo Teixeira, tanto ele quanto a atual gestão, também a anterior também, tanto o Marcelo Teixeira quanto o outro ex-presidente que rebaixou o Santos, foram os acéfalos da bola. A verdade é essa, foram os acéfalos da bola. Porque não entende nada de futebol. Então, eu acho que para mim pisou feio na bola, ao meu ver, a atual gestão, que para mim pisou muito feio na bola. E teve torcedor que falava, o Santos caindo vai ser bom para aprender. Desculpa, discordo. Aprender como? O Santos caiu para a Série B, olha o sufoco que o Santos passou na Série B, gente. Para com esse papo furado de achar que cair para a Série B vai melhorar coisa nenhuma. Esquece, corta essa, velho. Corta essa, isso aí não existe. Vamos parar com isso. O lugar do Santos é a Série A, não é a Série B. E tem uma mulher, uma imbecil, que eu nem sei quem é o nome dela, nem quero nem saber, falou que o lugar do Santos é a Série B. Só se for... Olha, não vou nem falar um palavrão aqui porque não pode, é uma falta de respeito. Mas cá entre nós, né? Falar uma besteira dessas tá de sacanagem, né? E para essa mulher que falou que o Santos vai cair para a Série B e que é o lugar do Santos, chupa, tá? Para você, mulher que falou, eu nem sei o teu nome, escreveu uma besteira daquela, não me lembro qual chat, se foi do chat do Sincero Santos ou foi no Opinião Autêntica, eu não recordo exatamente. Uma mulher infeliz, que não sei se ela é santista ou não, para falar a verdade, nem quero saber, falou que o Santos merece cair, o lugar do Santos é a Série B. Chupa, mais uma vez, para você que falou essa besteira. E amanhã o Santos vai fechar com chave de ouro, se Deus quiser, vai vencer o Cruzeiro na Vila Belmiro amanhã, para alegria de toda a nação santista. Amanhã o torcedor comemore, tá, gente? Não vamos cair nessa de alguns torcedores chatos. Ai, pra que comemorar? A gestão fez cagada, não sei o quê. Dane-se. Dane-se. O Santos o torcedor tem que comemorar mesmo. Amanhã o Santos... Jogadores não. Jogadores não pode comemorar, não. Agora a torcida sim. A torcida pode comemorar. Pode até protestar também. Claro, de forma cívica, sem violência, né? Exigindo, cobrar a diretoria, o presidente, para que eles acordem, para que no ano que vem não cometam mais erros, e que o Santos faça uma boa temporada, faça bons campeonatos. E eu espero que o Santos mande embora alguns jogadores, dispense alguns jogadores, ou se não empreste algum jogador que não vai poder contar, porque eu acho que o Santos merece muito mais, merece jogadores que chegam para vestir e resolver, para jogar bola. A verdade é essa, jogar bola, honrar a camisa do Santos. Só isso é o que eu espero. Então o Santos Futebol Clube, espero que no ano que vem
Claro, primeiro vamos amanhã vencer, amanhã vamos torcer para que o Santos faça um excelente jogo, que o time consiga mais uma boa vitória e que o time consiga o objetivo principal, que é claro, que é a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Bom, saiu uma informação sobre o Gabriel Barbosa, o Gabigol, que atualmente está no Cruzeiro, está sem espaço na equipe no Cruzeiro, treinado pelo técnico português Léo Jardim, e parece que ele não pretende contar com o atleta para o ano que vem, e parece que o Gabriel Barbosa, o Gabigol, está louco de vontade para voltar ao Santos Futebol Clube. Pô, por que ele não voltou esse ano? Tudo bem, estamos em 2025 ainda, mas por que não voltou em janeiro então? Poderia ter voltado ao Santos. Foi pro Cruzeiro só para ganhar milhões, para ficar lá na reserva e não jogar nada. Porque o Gabriel Barbosa, o Gabigol, quando já estava no Flamengo, ele já não estava jogando bem no ano passado, em 2024, quando estava no Flamengo. 2023 jogou bem, tá? 2021, 22, 23 jogou muita bola o Gabriel Barbosa, o Gabigol. Mas depois caiu muito de produção o futebol dele. Então eu acho que para mim ele pisou na bola. Eu acho que o torcedor estava preparado para recebê-lo de volta ao Santos, que o próprio Gabriel Barbosa, o Gabigol, falou que é santista, torce para o Santos Futebol Clube. Então ele disse que a cidade de Santos, o clube, é a casa dele. Pô, se é a casa dele, por que não voltou para o Santos? Por quê? Eu acho que o jogador deveria ter pensado. Agora parece que o Gabriel quer voltar ao Santos Futebol Clube e parece que o Santos vai conversar também com o Neymar pai, o Neymar Júnior, para que fiquem no Santos. E é claro, e talvez, eu acredito que talvez a especulação que surgiu do Gabigol querer voltar ao Santos tem um pouco, não só dos vários motivos que o próprio Gabigol confessou que é santista, mas também porque ele namora com a irmã de Neymar, com a Rafaela, pelos os bastidores que estão rondando aí, né? Que ele namora com a Rafaela, a irmã do Neymar Júnior. Então parece que o Gabriel Barbosa quer realizar o sonho de jogar ao lado de Neymar no Santos. Os dois jogaram juntos, né, nas categorias sub-8, 9, 10. Quando era molecão ainda, né? No sub-12, sub-13, eu acho, né? Tem até uma foto, por exemplo, que uma vez tá lá no Google. Se você for encontrar lá, vai encontrar a foto do Neymar, dos meninos Neymar, Gabriel Barbosa, o Gabigol, e também o Giancarlo Scherer. Olha, Giancarlo Scherer, hein? O moleque tinha um futuro brilhante, só que infelizmente o pai dele estragou a carreira dele. Colocou muito sucesso, muito dinheiro em primeiro lugar, esqueceu da carreira e olha no que deu. Por isso que eu falo, o jogador tem que pensar na carreira, não pensar em ganhar mais ou já logo de cara. O moleque não tem nem 18 anos, já quer ganhar 200, 300 mil reais. Isso não existe. O jogador tem que ter calma. Vai ganhando de pouco, depois aos poucos, quando ele já for jogando no time, vai se valorizando, aí beleza, vai aumentando o salário do atleta, é uma coisa. Agora, depois quando chega aos 17, 18 anos, agora, pô, o garoto tem 15, 14, 15, 16 anos, ganhar salário mais de, mais de 1 milhão, mais de 1 milhão de salários, não pode, né? Pra mim, desculpa, é fora da realidade do futebol. Eu acho que o garoto sobe muito o sucesso já logo antes da cabeça e as coisas não podem ser assim. E o pai dele estragou tudo porque ele não estava tendo chances no time de baixo, lá do time sub-15, sub-17, por causa que ele não estava jogando bem. Mas é claro, mas sabe por que ele não estava jogando bem? Porque o jogador já está com a vida feita e depois acha que porque está ganhando bem, agora precisa fazer o que bem entender. Não é assim. O jogador de futebol tem que dar o seu melhor dentro de campo, tem que comer grama, jogar bola, tem que provar o seu talento. Só ganhar dinheiro não adianta. Ganhar dinheiro tudo bem, todo jogador faz para merecer ganhar o salário que ganha, ganhar o dinheiro que ganha. Mas não é assim.
E é uma pena. E dentre os três meninos que estão na foto, que você olha ali entre o Gabigol, o Neymar e o Giancarlo Sciarra, o Giancarlo Sciarra ficou para trás. Ele não seguiu a carreira de jogador de futebol. Parou cedo. E se for perguntar por onde anda o Giancarlo Sciarra, ninguém sabe. Neymar e Gabigol, olha onde eles chegaram, né? O Gabigol só jogou bola aqui no Brasil, porque ganhou títulos no Santos, ganhou só Paulista, claro, né? Agora os maiores títulos ganhou do Flamengo, ganhou tudo, né? Ganhou Carioca, Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, Recopa, ganhou tudo. Só não ganhou o Mundial, mas ganhou praticamente quase tudo no Flamengo. Então, o Gabriel Barbosa, que jogou na Inter de Milão e no Benfica, o futebol dele não vingou na Europa. O Neymar sim, Neymar vingou na Europa, só que jogou bola mais só no Barcelona. No PSG jogou até bem, viu? Até no PSG jogou bem. Mas o melhor momento do Neymar, tirando o Santos, foi o Barcelona da Espanha. Jogou ao lado de Messi, fez gols, deu assistências, era o coadjuvante, não era o protagonista. Quis sair do Barcelona para ir no PSG, onde para ser o protagonista, só que jogou ainda junto com o Messi e com o Mbappé. O Mbappé que hoje está no Real Madrid da Espanha. E o Messi que hoje joga no Inter Miami dos Estados Unidos. Então é isso aí, gente. Então o Gabriel Barbosa, o Gabigol, pode estar pintando, pode estar voltando ao Santos Futebol Clube, mas ainda vamos, por enquanto são especulações, mas não dá para descartar essa possibilidade do Gabriel Barbosa e o Gabigol voltar ao Santos Futebol Clube. Então vamos ver. Então o Santos precisa, eu acho assim, na minha opinião, não seria uma boa trazer o Gabriel Barbosa ou o Gabigol, porque ele ganha um salário muito alto e o clube está quebrado, né? O Santos vai ter que pensar muito bem e vamos ver. Eu acredito que o Santos amanhã, espero que o time faça um grande jogo amanhã, vença, né, a equipe do Cruzeiro, que jogará com o time reserva, e o Santos tem a grande chance de conseguir um grande resultado e claro, permanência garantida na Série A do Campeonato Brasileiro. E aí teve, por exemplo, muitos perguntam, Neymar vai à Copa? O que Ancelotti pensa sobre o craque em 2026? Ele afirma que só vai decidir na lista final de convocados para o Mundial em maio de 2026, que a Copa começa em junho. Será nos Estados Unidos, México e Canadá. Então, por enquanto ainda só vai definir na lista final, vai ser em maio de 2026. Então ainda não se sabe, mas se o Neymar, eu acho, na minha opinião, na minha visão, o Neymar, se ele quiser voltar à seleção brasileira, tem que continuar, tem que ficar no Brasil. Ele não pode ir para os Estados Unidos, como foi especulado que o Inter Miami queria ele, mas eu acho que não seria muito legal. Agora sim, se vamos por caso ele jogue bola no Santos, vai para a Copa, jogando com a seleção brasileira e ganha um título, aí o jogador fica até valorizado, que joga praticamente a última Copa do Mundo, ok. Aí o Neymar, ele pode pegar, jogar depois, claro, no meio do ano, ou até no ano que vem ainda, ou no início de 2027, ou no meio do ano de 2026, o Neymar pode jogar no Inter Miami, aí beleza. Agora, ir lá pro Inter Miami, para ser lembrado pelo Carlo Ancelotti, só que lá é diferente, lá não é. Lá os clubes norte-americanos treinam pouco, não treinam bastante igual os clubes treinam aqui no Brasil. Então há uma pequena diferença. Então eu acho que o Neymar perderia muito. Porque eu acho que o Neymar tem que continuar treinando forte, melhorar a sua condição técnica e física, porque só assim eu acho que ele já chega preparado. Não vou falar que vai chegar a uns 80%, mas pelo menos dá para ele chegar uns 70% de uma boa condição técnica para que ele faça uma boa Copa do Mundo e talvez para não forçar muito, aí o Neymar começa na reserva, depois já entra no segundo tempo pegando o adversário cansado e aí ele pode dar o seu melhor, porque para mim o Neymar, eu acho que no futebol atual hoje não tem um jogador do mesmo pilar da primeira prateleira
igual o Neymar. Não tem. Muitos da imprensa falaram que o Neymar, sem o Neymar na seleção, a seleção é melhor sem o Neymar. Discordo. Para mim, a seleção perde muito sem Neymar. Não tem um jogador diferenciado igual ele. Não tem. Ah, mas tem um Paquetá. Não, o Paquetá não chega nem aos pés do Neymar. Ah, mas tem o Rodrigo. O Rodrigo joga muita bola, mas desculpa, ele não tem. Ele não tem o repertório que o Neymar tem no futebol. Repertório em relação em carreira e também por ser gênio da bola. Desculpa, não tem. Ah, tem o Vinícius Júnior. Vinícius Júnior é um grande jogador, mas nunca chegará aos pés do Neymar. Desculpa. Ele não é melhor que o Neymar. Nem Gabriel Jesus, nem o qualquer jogador. Não adianta. Não vem que esse papinho, onde o tal fulano é melhor que o Neymar. Não é. Mesma coisa falar que o Maradona é melhor que o Pelé. Não é. Nunca foi, nunca será. Nem o Zico foi melhor que o Pelé. Nem o Zidane, nem qualquer outro jogador. Nenhum é melhor que o Pelé. Até o próprio Neymar nunca será melhor que o Pelé. Nunca. Então, não se compara o futebol atual com o futebol do passado. Não se compara. Então, não vem com essa conversa mole pra cima de mim não, porque se falar isso aí, já discordo na hora. Isso não existe. Então, agora vamos, claro, deixar o futebol do passado. Pelé foi Pelé, maior jogador da história, maior de todos os tempos, isso aí não há como discutir. Agora vamos falar do futebol atual mesmo. O Neymar, ele hoje não tem nenhum jogador igual ao Neymar. Não tem um jogador diferenciado. Que pra mim eu acho que a seleção ganha muito com o Neymar no time. Só que o Neymar não pode sofrer mais lesões. Porque isso aí tem atrapalhado o Neymar. Mas por que ele teve histórico enorme de lesões? Porque não se cuida. Eu falei outras vezes, eu falo de novo aqui que ele não se cuidou. Então o jogador de futebol não pode, de forma alguma, cometer este deslize. Não pode. Então o Neymar Júnior, ele tem que se cuidar. Se ele quiser voltar à seleção, jogar a Copa do Mundo, primeiro lugar, foque jogando bola no Santos, foque no clube que ele está defendendo, que ele falou. E o Neymar, claro, para avisar aqui que o Neymar, depois dos três últimos gols que ele marcou contra o Juventude, ele chegou à marca de 150 gols com a camisa do Santos Futebol Clube. Em 259 jogos, marcou 150 gols com a camisa do Santos. Se amanhã ele fizer 2 gols, passa o Tite. Ele vai ser, acho que o 10º, não sei se é o 9º ou 10º, ou 9º ou 10º jogador, maior artilheiro da história do clube. Ficará entre os 10 ou 15 maiores artilheiros da história do Santos Futebol Clube. Vai passar o Tite, que tem 151 gols marcados com a camisa do Santos. Tite que foi campeão paulista daquele time de 55, o time que tinha Manga, Elvio e Feijó, Formiga, Ramiro e Urubatão. E o ataque com Tite, Negri, o argentino Negri, Álvaro, irmão do Ramiro Valente, Del Vecchio, que foi artilheiro daquele campeonato de 55 com 23 gols, e Pepe, o canhão da Vila, que jogou naquele time campeão paulista de 55. Pepe que fez o gol do título na vitória de 2-1 contra o Taubaté. E aí, na época, exaltando o título paulista de 55, aí criaram um hino Viva o Santos, que exaltando o time do Santos campeão paulista de 55. Você pode achar no YouTube ali o hino Viva o Santos. Você torcedor santista, que não sei se você conhece esse hino ou não, é muito legal. Olha, então, esse hino exalta aquele time que foi campeão paulista de 55. Então, essa é a história que eu trago para vocês, então, falando sobre desse time. Então, eu falei do Tite. Então, se o Neymar fizer pelo menos os 2 gols amanhã na partida contra o Cruzeiro, ele já passa o Tite nos números de gols com a camisa do Santos Futebol Clube. Ele está com 150 gols, Tite tem 151, então ele passaria um gol na frente se ele marcar pelo menos 2 gols amanhã
contra o Cruzeiro. E amanhã o Santos, tem certeza, vai vencer e o time já carimba a sua permanência na Série A e também já carimba, quem sabe, a vaga para a Copa Sul-Americana. É o que estamos aqui na torcida para amanhã. É claro, amanhã vamos respeitar o Cruzeiro, embora o time jogará com o time reserva, vai ser mesmo assim difícil, mas o Santos tem totais condições de impor um bom jogo e sair com a vitória amanhã contra o Cruzeiro. Tá certo? Então, provável Santos, já trazer para vocês antes de encerrar aqui: Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Adonis Frias, Zé Ivaldo e Souza, João Schmidt, William Arão e Neymar, e o ataque com Barreal, Tiquinho Soares e Guilherme. Esse é o provável Santos do técnico Juan Pablo Vojvoda no esquema 4-3-3, né? 4-3-3, que é o esquema tático que ele está usando agora nas últimas rodadas. Amanhã, Vila Belmiro lotada, ingressos esgotados. Amanhã a expectativa, imagino eu, de 14 a 15 mil, mais de 15 mil torcedores lotando a Vila Belmiro amanhã. Então, e que amanhã a torcida faça a sua festa e que amanhã que o time faça a sua parte, vença amanhã para a alegria do torcedor santista. Então vamos torcer para que o Santos consiga uma grande vitória contra a equipe do Cruzeiro, tá bom? E também amanhã, claro, um minuto de silêncio em homenagem ao Marcão do Varanda, né? O Marcos, o nome dele, Marcos Freire Siqueira Freire, né? Peraí, Marcão do Varanda, deixa eu ver aqui, Marcão do Varanda rapidinho só. O nome dele é Marcos Siqueira, né? Que infelizmente faleceu uma hora e meia depois que o Santos venceu o Juventude por 3-0. Ele que narrou no canal Varanda. E então, ele, para mim, foi uma partida muito assim, de forma repentina, do Marcão, do Varanda, que para mim deixará saudades. Aliás, já está deixando saudades, porque amanhã, pode ter certeza, na cabine onde ele sempre fazia o que gostava, não só pela profissão de um grande narrador, grande apresentador que era, grande profissional que era, ele que criou o canal Varanda em 2019, e ele acabou narrando os 3 gols de Neymar. Ele que por muitas vezes ele viu o Santos ser campeão da Libertadores na época do Neymar. Neymar que é o grande ídolo, né, o atual ídolo da história do clube. Vamos torcer para que o Neymar fique no Santos, né? Vamos torcer para que ele fique. E, então o Marcão vai deixar uma lacuna muito grande. E tenha certeza que amanhã emoções não vão faltar amanhã. Não faltará emoções. Acredito que o Thiago Jordão, a esposa dele, a viúva, né? A Varandete, como ele sempre chamava, né? Vai com certeza se emocionar demais, vai se emocionar muito. E o Marcão merece, claro, todo esse legado que ele deixou na crônica esportiva. Santista, ferrenho, defendeu o clube com unhas e dentes, fazia duras críticas à atual gestão, não tinha papas na língua, ele falava mesmo. Ele às vezes poderia até exagerar, extrapolar um pouco, mas tinha suas razões, e eu concordava na maior parte do que ele falava quando ele fazia as duras críticas, que eu acho que críticas são normais, tem que criticar, não pode ofender as pessoas. Agora, crítica não é uma ofensa nenhuma. Se você elogiar uma gestão que faz um bom trabalho no clube, ele vai receber elogio. Se fizer um péssimo trabalho, será duramente criticados, toda a gestão. Então o Marcão, ele sempre foi assim. E ontem o Gabriel Zucco, do Sincero Santos, muitas pessoas mandando mensagens no chat, falando os bordões que o Marcão usava. Ele crava, mas vixe, na hora que ele falou, na hora que o cara escreveu essa mensagem, o Gabriel Zucco foi às lágrimas. Pô, quem não se emociona, né, cara? E o Zucco, ele é grato ao Marcão. Ele falou no vídeo dele
em depoimento falando sobre o Marcão. Ele disse que o Marcão ajudou muito ele. Era uma pessoa de um coração gigante, uma pessoa muito legal. Embora eu, no meu caso, não cheguei a conhecer, mas eu acredito nas palavras do Zupo. Para mim, o Zupo, eu acredito nas palavras dele. E é verdade, eu senti que ele era uma pessoa boa mesmo. Por um lado, que ele era um jornalista que fazia duras críticas, mas ao mesmo tempo tinha um outro lado, um ser humano, um coração gigante, que eu percebi que o Marcão era uma pessoa de um coração gigante. Algumas vezes quando eu mandava mensagens, às vezes quando tinha o Domingo Varanda, eu assistia o Domingo Varanda, eu mandei mensagens, aí ele sempre falava o meu nome. Eu mandar um abraço pro fulano, ciclano, pro Kleber Estevam. Poxa, ficava feliz demais quando ele falava o meu nome. Ficava contente. E aí sempre acompanhando ele falando, debatendo, dando a informação, dando as suas opiniões. Então, o Marcão, ele deixa, né, ó, ele que parte aos 42 anos de idade. E amanhã o Santos vai fazer uma singela homenagem, e claro, uma homenagem justa, e, e tem que ser, e tem que ser homenageado mesmo. E parabéns ao Santos Futebol Clube, pelo menos por essa atitude, pelo reconhecimento de um profissional, não só de um profissional, mas também ao mesmo lado, não só atrás daquele profissional que sempre narrou jogos, mas sempre torceu para o Santos Futebol Clube. Sempre quis o melhor para o clube. E o Marcão, ele já deixa saudades. Eu tô até estranhando quando já não vejo mais as notificações do Varanda, Redação Varanda, Santos Total, Alô Varandeiros, a Varanda Futebol Debate era de manhã, das 8h30 até as 9h30 ou 10 da manhã. Santos Total do meio-dia até 1h, 1h20 da tarde. Até 1h, né, na verdade, né? Era o programa Santos Total. E à noite, Alô Varandeiros. E também, claro, o último projeto que ele começou com o Fabiano Fará, mas depois o Fabiano Fará acabou saindo. O Marcão criou Tubarões da Resenha, das 3 até as 4h30 da tarde. 1h30 de programa, Tubarões da Resenha. E ele começava, nós estamos começando com os tubarões da resenha. Ele falava assim, né? Marcão, você tá deixando saudades, cara. Muitas saudades. E deu pra perceber na transmissão que ele não tava legal. Até o próprio Zuco falou ontem que ele não estava legal. Tava sentindo já algumas dores no peito, e talvez ele... Só que, claro, ele continuou lá até o fim. Tão profissional que ele sempre foi, ele continuou lá narrando e também depois, claro, foi debater, dando as notas aos jogadores, fazendo análises do jogo, dos jogadores, dando nota aos jogadores do time do Santos. Esse é o Marcão. Bom, pessoal, depois dessa singela homenagem ao Marcão, que amanhã, claro, o Santos Futebol Clube, antes de começar o jogo Santos e Cruzeiro às 4h da tarde, haverá 1 minuto de silêncio em homenagem ao Marcão do Varanda, que, santista como nós, partiu cedo aos 42 anos, vítima de um infarto fulminante, na noite do dia 3 de dezembro de 2025. Data triste, horas depois em que ele narrou os 3 gols de Neymar, foram os 3 últimos gols narrados pelo Marcão. Depois, só que ninguém imaginaria, nem o próprio Marcão, nem torcedor imaginaria que teria essa perda tão grande. Bom, pessoal, um forte abraço. Em homenagem ao Marcão, valeu, galera. Um grande abraço, valeu, galera. Tchau. Em homenagem ao Marcão, tá? Para você, Marcão, um forte abraço para você. Que Deus te abençoe onde
onde você esteja, onde estiver, que Deus ilumine o seu caminho, meu amigo. Vá em paz e muitas saudades você já está deixando. Um grande abraço